Deu problema aqui, ok. Então, nós estamos na nossa 6ª aula e nós estamos estudando o Tribunal de Cristo na sua apostila. E nós lemos na aula passada as referências do Tribunal de Cristo sobre que afirmamos que o tribunal não é um tribunal de condenação de pecados, nós vimos isso, né? Nós também afirmamos que nesse tribunal vão ser distribuídos os galardões presentes, né, aos crentes aí que têm se dedicado ao trabalho, à obra do ministério. Também dissemos que não vai ser distribuído galardões às obras importantes, né, no ponto de vista de grandiosas, mas até um copo de água fria, né, dado a alguém que serve a Deus, dado a um pequenino aí, o Senhor há de recompensar-nos. Também nós vimos que existem obras mortas. É claro que em teologia tem muita discussão sobre o que de fato são essas obras mortas, tá bom? É curso de teologia, então a gente não tem aí um motivo para poder esconder nada dos irmãos, a gente joga bem limpo, né, e fala de diversos pontos para que os irmãos pensem e orem aí. Tem alguns que acreditam que obras mortas aqui não se refere a obras feitas na carne, né, ou seja, obras do seu próprio ego, e vão discutir dizendo que tem outro tipo de função aqui, seriam obras feitas por alguém não salvo. Porque a obra de alguém não salvo, de fato, é uma obra vazia, uma obra morta, né? As obras não podem nos salvar, as obras não contribuem para a salvação em nenhum aspecto, mas são diferentes as obras que os crentes, os salvos, fazem. Esses argumentam dizendo que as obras de fé são obras de salvos, e eu concordo, né? Eu não tenho dúvida disso também. Eu creio piamente que as obras mortas também se referem às obras dos incrédulos, ou seja, aqueles que pensam poder confiar em suas obras para a salvação, como aqueles homens lá de Mateus 7, 21, que a gente sempre cita o texto, né? Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos e profetizei. E a gente vê com clareza que eles estão querendo fazer uso das obras, ou seja, daquilo que eles fizeram, por terem expulsado demônios, profetizado, pregado, eles acreditam que por isso mereciam entrar no reino dos céus. E o Senhor diz para eles, eu nunca vos conheci. A palavra conhecer ali, apesar da gente aplicar no nosso português como aquele que conhece o outro, né? Olha, eu conheço essa pessoa, mas conhecer ali vem de uma palavra de intimidade, relacionada quando Adão, por exemplo, conheceu Eva e teve Caim, por exemplo. Então, é um conhecer de ser íntimo ali, não é um conhecer sexual. Eu usei o termo aí porque é um termo semelhante, né? Por isso a própria palavra conhecer aí na tradução. Mas diz respeito a uma intimidade entre o Senhor e a sua noiva, os seus salvos, né? Aqueles que ele morreu por e salvou. Mas estes não eram conhecidos e quiseram fazer uso das suas obras para poder entrar no reino dos céus, e a salvação não é por obras. Então essas obras são mortas, são inúteis, elas não produzem fruto nenhum. Porém, no tribunal de Cristo, ele não poderia estar julgando esse tipo de obra, obra do descrente, porque o tribunal de Cristo, para os dispensacionalistas, a grande maioria deles, é um tribunal onde só os crentes vão estar. E se só os crentes vão estar ali, são só os salvos. E se só são os salvos, não tem esse tipo de obra de descrente. E aí a gente entendeu, né, no módulo escatologia, né, na aula passada, de que essas obras são obras que você e eu fizemos, né, e vamos ali experimentá-las no fogo, e vão ser queimadas pelo Senhor, se fizermos para o nosso próprio ego, ou seja, com o intuito de aparecer, com o intuito de sermos notados, e não para a glória do Senhor. Então, nós vimos isso na aula passada, né? Nós vimos esses pontos e nós lemos alguns textos. Eu quero só retomar a leitura de 1 de Coríntios 3, que vai tratar
exatamente desse assunto. A irmã Alessandra está tentando logar na sala de aula, mas não está conseguindo logar. Nós estamos, nesse exato momento, aguardando ela, mas tem algum probleminha aí, né? Se a irmã Alessandra está me ouvindo, você deve estar com algum probleminha aí na sua conexão, porque o Zoom está funcionando belezinho. Então, eu vou compartilhar a tela com os irmãos aqui, a Bíblia, e nós vamos fazer uma nova leitura. Nós vamos fazer uma nova leitura do texto de 1 de Coríntios 3, tá? Então, 1 de Coríntios 3. Primeira de Coríntios 3, do 11 ao 15, diz assim: porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que está posto, qual é Cristo Jesus. Lembra que a gente já discutiu sobre isso na aula passada, né? Qualquer coisa, se tiver dúvida, dá uma voltadinha lá. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho, madeira palifeno, diz na versão do Almeida, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de cada obra de cada homem. Se a obra que um homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como que pelo fogo. Note, queridos, que esse dia, o tribunal de Cristo, como alguns interpretam aqui, a leitura desse texto se refere ao juízo final, não dá para se referir ao juízo final. Primeiro, no juízo final, quando você faz a leitura de Apocalipse, fica muito claro que não há ali expectativa de salvação, né? Não tem expectativa de salvação, como aqui afirma que até a obra, né, aquele que tiver a sua obra consumida, ou seja, aquele que a obra for madeira, feno e restolho, madeira, palha e feno, e o fogo vier e consumir, este será salvo. A Bíblia diz com clareza, ó, ele será salvo, como que pelo fogo. Por quê? Porque a salvação não é por obras. E nesse dia aqui, não pode ser o dia do juízo final. Além disso, além de ter pessoas salvas, também vão ter pessoas que vão receber recompensa, que a obra vai permanecer, né? A obra que ele edificou, se permanecer, ele receberá recompensa. Então, note que não é um ato de condenação por causa das obras, né? Ou seja, é bem claro no tribunal de Cristo, né? Ou seja, no julgamento dos crentes, lá nos céus, após o arrebatamento, que é o que a gente está tratando, de que aqueles que trabalharam para o Senhor e por fé fizeram obras, receberão recompensas. E as obras que nós fizermos para o nosso próprio eu ou ego, serão consumidas e não receberemos recompensa delas. E também se houver alguém que fez obras só por seu próprio ego, se é que isso é possível na vida de um salvo, eu acho que não, mas vamos dizer que sim, as suas obras serão consumidas, não vai sobrar nada, mas ele será salvo, porque a salvação é pela graça por meio da fé, né? Eu lembro de um pastor, já dei esse exemplo, mas vou dar de novo, que ele dizia assim, vai chegar no céu cheirando churrasquinho, né? Porque ele pegava esse termo como que pelo fogo, né? Vai cheirar churrasco, mas vai ser salvo porque a salvação é pela graça por meio da fé. Então, é muito claro aqui na minha leitura de que não se trata do juízo final, em hipótese alguma, porque no juízo final os homens são julgados segundo as suas obras e condenados segundo suas obras, não recebem recompensa nenhuma e não tem nenhum salvo ali diante do juízo final. E não sabeis vós que sois templo... Não, esse aqui já se refere a outro contexto que a gente não vai ler, né? A gente ia até o versículo 15, né? Então, era esse o nosso objetivo. Então, reler e defender com clareza ali no texto de que o texto se trata do tribunal de Cristo, ou seja, do julgamento dos salvos, da igreja de Cristo, pós-arrebatamento, e não do juízo final, né? Não é
não tem nada a ver aí com o juízo final. Deixa eu mutar os microfones aqui, que teve um irmão aí que liberou sem querer. Exemplos de obras mortas, né? Cita aí na sua apostila. Vamos lá, vamos compartilhar com os irmãos aqui a Bíblia novamente, para a gente poder ver exemplos de obras mortas. Está lá a referência que é citada é Mateus 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus 6, versículo 1 ao 6, diz assim. Evangelho de Mateus 6, do 1 ao 6. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui do navegador, fica melhor para os irmãos lerem aí, né? Joia. Deixa eu diminuir um pouquinho, que agora ficou muito, eu acho. Joia, acho que aqui está um bom tamanho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim: Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles, caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, queridos, tem muita gente que confunde, tá bom? Eu lembro que eu mesmo, né, na minha caminhada cristã, confundi o termo esmola aqui com oferta. Então, eu lembro que quando eu cheguei numa igreja que entregava envelopes com o nome, e essa igreja tinha um método de organização que dentro tinha uma folhinha, e na folhinha tinha todas as minhas ofertas ali relacionadas e assinadas pelo tesoureiro. O tesoureiro conferia o envelope, relacionava ali o valor, a data e assinava. E quando eu vi isso, eu fiquei assim chateado. Falei, puxa vida, estão desobedecendo a palavra, estão anotando e documentando aquilo que eu oferto, né? Outras pessoas têm visto, isso não é legal, né? E eu acabei jogando fora essa folhinha, né? E colocando a minha oferta sem a folhinha. Mas é porque eu me confundi. Porque esse texto está tratando de esmola e não de oferta. A oferta, já desde o Velho Testamento, é uma prática pública. Lembre-se que quando aquela viúva pobre, aquela senhora pobre, ela vai dar tudo o que tem, que Jesus, né, usa ela como exemplo para ministrar na vida dos discípulos ali, que ela dá só umas moedinhas, ela dá de forma pública. Assim também como os fariseus deram ouro e tudo mais, de forma pública. A oferta, também quando era de animais, libação e tudo mais, eram ofertas públicas. Então, não confundam oferta com esmola. O texto aqui está tratando de esmola. O que é esmola? É aquele dinheiro ou comida que você dá aos pobres. E aqui Jesus está dizendo que quando você fizer isso, é importante que o único que saiba, se possível, é o Pai que está nos céus, né? Então, não tem de jeito nenhum, não tenha de forma alguma no teu coração o desejo de ser notado quando der uma esmola. Agora, se você der para ser notado, e tem muita gente que faz isso, infelizmente no tribunal de Cristo vai ser queimada essa oferta. Foi inútil, porque você quis reconhecimento aqui e agora, então não vai receber presente algum, né, do Senhor nesse dia. Continuando a leitura, eu vou retomar o versículo 2. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Nota, ó como é chamado aquele que dá aí esmola para aparecer, ó, que dá a cesta básica para o pobre e conta para todo mundo que deu, que fala que é uma pessoa que gosta de ajudar os pobres, que tem mesmo feito isso, que nesse ano eu dei isso, eu dei aquilo, aquilo outro. Hipócrita. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Nota isso, ó. Eles dão nas sinagogas, ou seja, nossa versão de igreja hoje, né, um pouco semelhante às sinagogas, não que seja, mas semelhante, eu estou dizendo, só criando uma comparação, uma correlação. Tem críticos que vão dizer que não tem nada a ver,
Eu só estou criando uma correlação de lugar de reunião. E nas ruas, para serem glorificados pelos homens, ou seja, para receber as palminhas, os parabéns aqui e agora. Em verdade vos digo que eles receberam no presente, ao fazer isso, a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Nós vamos ler até o versículo 6. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, para que o teu pai que está em secreto ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, toma cuidado também com a interpretação de oração. Eu já vi crentes radicais que não leem o restante da Bíblia, né? Pegar esse texto e dizer, oração é assim. Não pode orar em público na igreja, não pode orar em nenhum outro lugar. Oração você tem que orar em secreto no teu quarto, para que teu pai que te vê em secreto receba a tua oração. Queridos, cuidado, né? Que você tem que ler toda a Bíblia, não só um pedacinho dela, né? E se você ler toda a Bíblia, você vai ver lá em Crônicas, quando Salomão inaugura o templo, ele faz uma oração em público lá, e Deus abençoa aquela oração, manifestando a sua presença no templo, né? Aí os pentecostais gostam muito, e eu também, que eu tenho aquele 1% pentecostal, né? Que eu brinco com os irmãos. E a Bíblia diz que a glória do Senhor enche o templo, e quando a glória do Senhor enche o templo, os sacerdotes não podiam ficar de pé ali, né? Eles tinham dificuldade para ficar de pé. É assim que interpreto. Também é bem claro que a oração de Elias foi pública, quando ele clama a Deus para Deus derramar fogo dos céus ali, para consumir o altar, né, naquele desafio com os profetas de Baal, e muitas outras orações. Né? O próprio Senhor mesmo ora publicamente, quando ele ora, por exemplo, antes de fazer o milagre por Lázaro, e fala para o Senhor, né, dizendo claramente que sabia que sempre era ouvido, mas estava fazendo isso para que as pessoas ali notassem que ela era ouvido, vamos parafrasear assim. Então, ele faz essa oração pública para que as pessoas percebam mesmo que ele falava com o Pai, que o Pai o atendia. Então, não temos nenhum problema com oração pública. O problema está na intenção do coração. É isso que Jesus está tratando com relação à esmola e com relação à oração nesse texto de Mateus 6. Ele está dizendo, a intenção do coração de vocês tem que ser em falar com o Pai, que ouve vocês de forma secreta. A intenção no coração de ajudar o pobre tem que ser em compaixão, há compaixão pelo pobre, né? E glorificar a Deus, e não ser reconhecido pelos homens, pelas obras que vocês têm feito. Então, com base em Mateus 6, a gente consegue identificar aí, pelo menos, 2 tipos de obras mortas. A esmola, feita para reconhecimento, para aparecer, para ser notado, e também a oração de uma forma, ou a expressão de espiritualidade, né? Que não é só uma oração, que eu gostaria de interpretar assim, a expressão de espiritualidade. Tem aqueles que fingem ser mais espirituais do que são, tem aqueles que demonstram a sua espiritualidade de forma pública, né? Eu lembro de uma oração de um tolo, de um hipócrita, em que ele gravou, né, numa pregação, no início de uma pregação, e ele dizia exatamente do jeito que eu vou citar agora. Ele falou, sou eu, Senhor, quem está falando contigo, né? Ou seja, o cara maluco, ele achava, né, que ele era superior, né, às outras pessoas, aos outros crentes, de uma forma que Deus ouviria ele de maneira especial, né? O cara louco, né? Um cara com problema, sem dúvida, megalomaníaco, com problema sério aí de saúde mental. Também eu lembro de um outro testemunho, né? E esse testemunho eu ouvi, tá na internet, do pastor Glênio Fonseca Paranaguá,
que ele foi convidado para uma inauguração de uma igreja, né, de uma capela. E aí, na inauguração, um dos pastores que estava lá, né, ele orou a Deus, agradecendo ao Senhor por sua humildade, né? Então, imagine isso, né? Quanto de soberba que o camarada tinha em si, a sua humildade era tão grande que ele queria agradecer a Deus por sua humildade, né? Um cara soberbo. Eu gosto de uma frase que já citei para os irmãos, que a humildade é a única característica de um ser humano, né? De um crente, de que ele não sabe que tem, porque se ele souber que ele tem, ele já não tem mais, né? Então, o camarada agradecia a sua própria humildade aí numa oração pública. É disso que o Senhor está tratando. Ele está dizendo que qualquer expressão que a gente queira ser reconhecido pelos homens, então a gente recebe aqui e agora, né, o nosso reconhecimento, e no dia do tribunal de Cristo a gente não tem nada para receber dele, a gente não vai receber nada aí da parte do Senhor, ok? Então, só para a gente entender com clareza sobre o tribunal de Cristo. Tem algumas referências na Bíblia que a gente pode interpretar como figuras de galardões. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com os irmãos para ficar claro, né? Primeiro, esse curso, ele tem um objetivo, ou melhor, ele tem vários objetivos, mas ele tem uma definição que eu estabeleci com base numa frase do Coronel Eliseu, que foi o meu mentor de escatologia. Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Então, com base nisso, a gente não vai querer definir, durante esse módulo, o que é o galardão, né? E algumas coisas nós não vamos definir mesmo. Por quê? Porque a Bíblia não define com clareza. A Bíblia cita o galardão como um presente que Deus dá. Mas a Bíblia não diz o que é, né? E aí, tem muitos irmãos que falam que são pedrinhas na coroa, né? Eu já vi muito, né, essa citação, que vai ter uma coroa que Deus vai nos dar lá na glória, né? E aí ele vai colocando pedrinhas, né, de brilhantes, né, de pedras aí especiais nas nossas coroas, né? Eu não sei o que é o galardão, não ligo para saber também, porque a Bíblia não diz com clareza, então não sofro com isso, mas a gente vai ler alguns textos agora que vai citar a palavra galardão, e nós vamos entender que muito provavelmente se refere a um presente que ele vai nos dar no tribunal de Cristo. Agora, o que é esse presente, eu não sei e não tenho objetivo aqui no curso de identificar, tá bom? Porque a Bíblia, na minha opinião, não é clara com relação a isso. Então, a gente vai ler alguns textos agora, vou compartilhar com vocês novamente aí. Deixa eu compartilhar a apostila, só para... Não sei se tem alguém aí que não está se localizando, né? Vou localizar aqui na apostila rapidinho. Nós estamos aqui, tá bom? Onde essa mãozinha está sinalizando, ó. Nós vamos ler agora essas referências aqui, ó, que são exemplos de galardões. E saindo daqui, ou seja, a igreja foi arrebatada, nós estamos aqui no tribunal de Cristo, recebendo os nossos presentes da parte do Senhor, e também sendo corrigidos por ele, por algumas obras mortas que fizemos para aparecer, né, para o próprio ego, e terminando o tribunal de Cristo, que a gente não sabe que duração que tem, porque após o arrebatamento, a igreja entra num tempo que não tem tempo, né, na eternidade, e após o tribunal de Cristo, então, nós entraremos nas bodas do Cordeiro, na festa aqui de celebração, onde o Senhor disse que voltaria a beber o fruto da vide, né, o vinho, só nas bodas do Cordeiro, ele aguardaria esse encontro conosco. Então, a gente vai ler aqui essas referências aqui de exemplos de galardão, ok? Vou compartilhar com você a Bíblia e a gente vai ler. Então, a primeira referência citada é 1 de Coríntios 9. 1 de Coríntios, capítulo 9, 25 e 27. 25 diz assim: e todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora,
eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Então, a primeira afirmação do apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Paulo aqui, se você ler o contexto, ele está trabalhando sobre o atleta, né, sobre o corredor olímpico, né, e ele está dizendo que esse homem, ele se dedica, ele é moderado em todas as coisas, ele treina muito, e ele faz isso para obter uma coroa que se corrompe, uma corruptível. E naquela época, né, pode ser que o apóstolo Paulo estava se referindo a uma coroa de louros, que era de planta mesmo, ou seja, ia se corromper rapidamente. Seria uma glória bem temporária. E aí ele diz assim, mas nós, os salvos, uma coroa incorruptível, que não vai se corromper, que vai durar eternamente. 26. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu mantenho debaixo o meu corpo, e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Então, nessa passagem aqui que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, sem dúvida, ele está tratando da coroa da vida aqui, que é a coroa da salvação, que todos nós receberemos. Mas ele está dizendo que não é porque ele não tem certeza de receber essa coroa que ele corre. Não é porque ele não tem certeza de receber essa coroa que ele mantém o seu corpo em sujeição, ou seja, ele luta contra o pecado, ele busca uma vida santa, ele tem algumas abnegações também para não se entregar a coisas ou a práticas ou cometer pecados de uma forma que ele venha escandalizar os irmãos e não viver aquilo que ele mesmo tem pregado. Ele fala, não como na incerteza, ele tem certeza do recebimento dessa coroa. Ele sabe que está reservada para ele pela graça por meio da fé. Mas mesmo assim ele está dizendo, eu corro e eu luto e mantenho meu corpo em sujeição, para quê? Para não cair em tentações que eu mesmo tenho pregado, e com isso ser rejeitado. Rejeitado aqui, eu mesmo deveria ser rejeitado. Note que ele fala no passado, eu mesmo deveria ser rejeitado, não serei rejeitado, mas sem dúvida ele seria rejeitado pelos homens, por aqueles que estão acompanhando ele. Então aqui trata da coroa da vida. É essa coroa que muitos crentes acreditam que vai receber os brilhantezinhos aí, né? Eu confesso que não acredito nisso, tá bom? Filipenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim, que é outra referência da sua apostila. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Note que o apóstolo Paulo cita que ganhar almas, ou seja, ganhar esses irmãos aqui, esses pequeninos para o Senhor, é um motivo para ele de alegria, mas também coroa, sem dúvida nenhuma, é um ato de recompensa, né? Sem dúvida nenhuma, é o símbolo, melhor dizendo, de recompensa que ele usa lá na corrida, né, dos atletas olímpicos, usa aqui de novo, né, um símbolo de recompensa. E sem dúvida ele não está falando aqui da coroa da vida. Paulo, lembrando que se você for estudar as coroas, você pode fazer isso, pesquisar quantas coroas tem na Bíblia e no Novo Testamento, estudar, você vai encontrar várias coroas, né, e cada uma delas com um simbolismo diferente. É claro que o apóstolo Paulo não está falando da coroa da vida aqui. Ele está falando de uma coroa ou um presente, né? Um reconhecimento da parte do Senhor por ele ganhar almas. E ninguém é salvo por obras, por ganhar almas. Tiago 1,12. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 12. É citado na sua apostila também. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida. Novamente aqui, ó, a coroa da vida sendo citada, que o Senhor prometeu aos que o amam. De novo, uma coroa, um presente aqui sendo
citado. Segunda de Timóteo, vamos lá, Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Segunda de Timóteo 4, 8 diz assim: desde agora me é estendida a coroa de justiça. Note aqui, ó, outro termo para coroa. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua aparição. Aqui, o apóstolo Paulo, ele cita uma outra coroa, que ele chama de coroa de justiça, não é a coroa da vida, e ele diz que essa coroa é dada naquele dia, né, no tribunal de Cristo, assim eu entendo, não somente a ele, mas a todos que amam a vinda do Senhor, a todos que dizem Maranata, de fato, né, no seu coração creem, a todos aqueles que estão amando e aguardando o dia em que o Senhor vai vir. Ou seja, creio eu, todos os crentes, né, vão receber essa coroa, a coroa da justiça. É claro que quando eu digo todos os crentes genuínos, né, porque a gente encontra crente por aí que não quer que o Senhor venha, né, porque ele está tão amarrado e amando tantas coisas do aqui e do agora, que ele prefere as coisas dessa terra às coisas eternas, né? Esse, eu acho que ou está vivendo um período carnal, ou, infelizmente, nem crente o é, né? 1 de Pedro 5, do 2 ao 4, diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós. Primeiro ponto, queridos, que eu quero trazer aqui, ressalvar nesse texto, é que o rebanho é de Deus, tá? Então, eu fico doido da vida quando eu ouço pastores falarem assim, as minhas ovelhinhas, né, se referindo aos membros da comunidade em que ele congrega. Note isso. O pastor também congrega na mesma comunidade, né? Eu fico doido com isso, mas já em várias oportunidades orientei pastores assim de forma indireta, né? Eles ouviram e continuam fazendo. Então, eu acho que é um hábito aí, mas um péssimo hábito. E também o rebanho não só é de Deus, como ele está entre vós, né? Ele está no nosso meio, né? Aqueles que ministram aí nas comunidades, né? Os pastores, está entre vocês, mas não é de vocês. Assumindo o cuidado dele, não por força, ou seja, não pode se apropriar do rebanho, porque não é teu, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, não pensando em dinheiro, que infelizmente alguns pastores estão pensando no seu salário, e aí negam a própria fé, negam a própria verdade da Bíblia para manter membros nas suas comunidades, pagando dízimos ali, né, e mantendo a sua família e seu salário, mas com o espírito pronto, dedicado, né, e manso. Nem como senhores sobre a herança de Deus, ou seja, não pode se assenhorar de jeito nenhum. Aquilo, a herança de Deus aqui é a igreja, pertence ao Senhor, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo sacerdote aparecer, quem é o sumo pastor, o sumo sacerdote aqui? O Senhor Jesus. Recebereis uma coroa de glória incorruptível. Então, novamente aqui, um outro tipo de coroa, dado aqui àqueles que apacentam o rebanho, aos líderes da igreja que cuidam, né, dessa forma, né, entendendo que o rebanho é de Deus, não cuidando dele por força, mas voluntariamente, não com interesse de dinheiro, dispostos a se dedicar, não se assenhorando, dominando as ovelhas, né, porque tem pastores aí que dominam as ovelhas ao ponto de querer governar a vida delas, com quem ela vai namorar, com quem ela vai casar, né, que emprego ela deve assumir ou não, né, e fica dominando a vida. Não pode se assenhorar da herança de Deus, porque a herança de Deus não é de líder nenhum. E aquele que cuidar bem, segundo esse texto, segundo os princípios desse texto, vão receber a coroa da glória incorruptível, né, nesse dia. Coroa de glória incorruptível, ok? Então, nós lemos aí todas as referências do Tribunal de Cristo. E antes da gente passar para frente, eu vou desmutar aqui. Vou desmutar, não. Você pode desmutar aí o telefone, o microfone,
e fazer uma pergunta sobre o tribunal de Cristo, se você quiser, nesse momento, fazer uma pergunta sobre o tribunal de Cristo, nada além, o tribunal de Cristo, que daí a gente vai seguir em frente, se não tiver nenhuma pergunta, a gente já segue em frente. Então, por favor, se você tem alguma pergunta sobre o tribunal de Cristo, fale agora ou cale-se para fazer depois, tá bom? Se assim você tiver intenção, pode me perguntar no WhatsApp em particular. Amém? Ninguém? Então vamos lá, bodas do Cordeiro, que é a próxima referência da sua apostila, né? Então eu quero compartilhar a tela aqui contigo para a gente poder ler a referência das bodas do Cordeiro. Então vamos lá. Então a igreja, depois de passar pelo tribunal de Cristo, ser julgado segundo suas obras, receber seus presentes, seus galardões, e entram numa festa, né? Boda significa festa. E a gente vai ler aqui, ó, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, 6 em diante. Bodas é uma festa de casamento, né? Ou seja, é a festa de celebração de casamento entre a noiva do Cordeiro, a igreja, e o Cordeiro. Dia que a gente vai, então, nós nos tornaremos, como terá uma união, que a teologia chama de união hipostática, né? Uma união eterna, e nós, nessa união, nos tornaremos esposa do Cordeiro, por toda a eternidade, porque ele não se divorcia em hipótese alguma, né? Na verdade, ele não larga nem da sua noiva, quanto mais da sua esposa. Apocalipse 19, do 6 ao 9, diz assim... Desculpa, deixa eu pegar aqui, selecionando por partes, que é mais fácil. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo, Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se preparou. E lhe foi concedido que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me, escreve, nós vamos ler até o 9, né? Abençoados são aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, nós vamos ler também Mateus 25. Daí a gente já bate um papo sobre isso, um pouquinho mais. Mateus 25. Mateus 25, versículo 10, diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou ao noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aqui é a parábola das 10 virgens, né? E a porta foi fechada. A gente já leu essa parábola das 10 virgens falando do arrebatamento, né? Então aqui é bem claro, nessa parábola das 10 virgens, 10 virgens, né? Eu dou uns nó na língua aqui. Nessa parábola das 10 virgens, que a gente já abordou, falando sobre arrebatamento, é bem claro de que o arrebatamento antecede as bodas. Ou seja, as virgens queriam entrar para as bodas, mas as preparadas entraram, e a gente viu que as preparadas é as que tinham azeite, ou seja, que é símbolo do Espírito Santo, as salvas, né? As que tinham o Espírito Santo, elas entraram, mas também vimos que as outras, apesar de terem a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a lamparina, não entraram por não terem azeite, por não terem o Espírito Santo, não eram nascidas de novo, né? Essas mulheres aí, esse símbolo dessas virgens. E ao entrarem, elas, né, nós entendemos assim, estamos estudando assim, elas passariam então para o tribunal de Cristo, e do tribunal de Cristo para a festa das bodas, para a celebração do casamento junto com o Senhor ali. Essas bodas é uma alegria para a igreja. Nós vamos festejar com o Senhor
A Bíblia diz que nós nos assentaremos na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, né? Acrescento eu, Davi e principalmente o Senhor. Eu digo que as bodas vai ser uma alegria eterna e maravilhosa e, por outro lado, alguns constrangimentos também, como, por exemplo, o constrangimento de ser servidos pelo Senhor, né? Ali nós teremos o nosso corpo glorificado, seremos santos como ele é santo. Por isso que o texto de Apocalipse diz, né, que nós fomos revestidos da justiça dos santos e que nós estamos ali com vestes de linho puro, né, que é símbolo de santidade, completamente santos, regenerados, completamente regenerados, glorificados, melhor dizendo, né? E nesse dia nós seremos constrangidos, sim, porque nós entenderemos que não será justo o Senhor nos servir, né? Eu penso que ficaremos bastante constrangidos nesse dia, mas vai ser um dia de celebração, de muita alegria, um dia de festa, é um dia em que nós vamos nos alegrar pela salvação, né, que o Senhor nos deu, pela graça por meio da fé, ok? Então, isso é a bodas, só que assim, enquanto estamos nos céus, a igreja, passando pelo tribunal de Cristo e depois pela festa maravilhosa da bodas, na terra, os homens que não foram arrebatados, ou seja, joio no meio da igreja, crente carnal, mas não carnal no conceito de carnal bíblico, né? Vou até tirar esse termo, não confunde, porque o crente carnal, no contexto do apóstolo Paulo, é um salvo, ele chama de irmão, e esse vai ser arrebatado. Mas os crentes que vivem nas obras da carne, os descrentes, na verdade, né? Vamos dizer assim, crentes nominais, que o apóstolo não, corrijo, Tiago, irmão do Senhor, ele diz, crê até os demônios creem. Então, esses crentes nominais, joio no meio da igreja, descrentes, na verdade, mas que frequentam igrejas evangélicas, que têm hábitos evangélicos, a porca lavada de Pedro, né, o cão ali de Pedro, que são pagãos, estão no meio da igreja, mas de fato não nasceram de novo, né? Então, não serão arrebatados, esses não serão arrebatados. Note que eu corrigi, usei o termo crentes carnais, e depois deixei bem claro que eu corrijo isso, para que não haja confusão. Crente carnal é salvo, Paulo chama de irmão, eu repito. Né? Não, estou dizendo de incrédulos, de joio, mas que aparentam ser crentes, crentes nominais. Esses ficam e entram na tribulação, assim como todos os incrédulos do mundo também vão entrar na tribulação. E Jesus, criando essa comparação entre tribulação e bodas, ele conta a parábola das bodas. E é uma parábola, é uma ilustração. Ele usa alguém, né? Ele usa da hipérbole, do exagero, para que a gente possa compreender. E ele diz que está acontecendo as bodas nessa parábola, né? E de repente encontra um camarada lá nas bodas com as vestes sujas. Note que em Apocalipse diz que quem entrou nas bodas recebeu da parte do Senhor vestes de linho puro e estão ali revestidos com a santidade dos justos. Então não tem ali incrédulo nas bodas, mas Jesus usa de um exagero para dizer que não vai entrar incrédulo e que encontrou um lá, só para ilustrar. E encontrou um lá com as vestes sujas e diz assim, rapaz, né? Vamos parafrasear assim também. Rapaz, o que você está fazendo aqui, né? E ele diz, vim aqui, né? Vamos parafrasear assim. E aí o Senhor fala assim, tira esse camarada daqui que está com as vestes sujas, que vestes sujas ali simbolizam pecados, é alguém que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro arranca de nós todo o pecado, a Bíblia é muito clara quanto a isso, João Batista profetizou isso, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também a Bíblia é muito clara, João deixa claro que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nos fez mais alvos do que a neve. Então, estamos completamente lavados e limpos, né? E este homem não, este homem estava ali com os seus pecados. E Jesus diz, pega, atai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Tem muita gente que fala, o que são as trevas exteriores ali, né? As trevas exteriores ali
Alguns interpretam que Jesus está falando só do mundo dos mortos, né? E ali seria as trevas exteriores, lá o lugar de tormento da parte baixa do Hades, lembra disso? Outros vão entender que é a tribulação, e eu entendo que é a tribulação, porque está tratando das bodas. E Jesus diz assim, nessa parábola, porque parábola é uma ilustração, não quer dizer que tem ninguém nas bodas com pecados, não é isso. Repito, é um exagero. Jesus está dando ênfase, dizendo, ninguém vai entrar nas bodas com seus pecados. E aí ele diz com clareza, né, na bodas aí, na festa de noivado. E aí ele diz com clareza, pega ele, atai-o e lança ele, e eu interpreto na tribulação, né, no lugar ali de sofrimento. Por quê? Porque a tribulação, de fato, é um lugar que vai começar, a gente vai começar a ler agora sobre ela, começa com uma falsa paz de 3 anos e meio. Lembra-se que a gente já falou sobre isso, que é um acordo que o anticristo estabelece com 10 líderes, com 10 nações, e ele estabelece esse acordo, e quando ele estabelece esse acordo e é implementado um único governo mundial, que ele é o líder mundial, ele mantém esse acordo por 3 anos e meio. Ele mantém esse acordo pela metade, né? Ele estabelece um acordo de 7 anos, mas ele cumpre só a metade, 3 anos e meio, que a gente chama em escatologia, nós os crentes, de falsa paz. Por quê? Não é uma paz genuína, não é uma paz verdadeira. A paz verdadeira, ela procede de Cristo. Essa é a paz verdadeira. Ele disse que daria essa paz aos seus salvos, né? Aos seus eleitos, seus escolhidos, aos salvos. Ele diz, eu dou a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, ou seja, é uma paz diferente da do mundo, né? Da falsa paz mundana que está sempre atrelada às necessidades, a ter coisas. E a paz de Cristo, ela excede todo entendimento, ela não está atrelada a ter coisas. É possível desfrutar da paz de Cristo sem ter nada. É possível desfrutar da paz de Cristo em profundo sofrimento. Como, por exemplo, Paulo e Silas desfrutavam e louvavam ao Senhor no cárcere inferior, preso no tronco ali, junto de fezes e urina, sofrendo demais dentro de uma cadeia. E eles louvavam ao Senhor com alegria. Por quê? Porque desfrutavam da paz de Cristo em meio ao sofrimento. Queridos, deixa eu fugir um pouquinho de escatologia e dar uma ênfase nisso. Não deixe que os cuidados dessa vida atormentem o teu coração. Não deixe que as coisas dessa terra, né, os seus objetivos aí de conquistas, de comprar, de ter, de ser, no seu ponto de vista, perturbem o seu coração. Ao ponto que a paz de Cristo se torna algo secundário. E aí você começa a sofrer muito e viver uma vida carnal, uma vida terrível. Não permita isso. Lute a cada dia contra isso. Nós devemos desfrutar da paz de Cristo em nossos corações, independente daquilo que temos, independente das necessidades que estamos passando, independente dos sofrimentos que podemos enfrentar. A gente precisa desfrutar dessa paz que nos foi dada de graça e de uma forma tão extraordinária pelo nosso próprio Senhor, ok? Então, o anticristo estabelece uma falsa paz de 3 anos e meio. E passados esses 3 anos e meio em que a economia mundial vai voar, né, a jato, não vai ter fome no mundo, não vai ter guerras no mundo, porque aquele que é o tutor das guerras, né, o influenciador das guerras, ou os influenciadores das guerras, aí, Satanás e seus demônios, eles estão trabalhando em função do anticristo, em função de cumprir o plano, o projeto do anticristo, que alguns, né, entendem como um projeto específico do diabo, né? Olha, o diabo, ele vai se levantar e tal. É verdade? Meia verdade essa argumentação. Porque a manifestação do anticristo faz parte de um projeto divino. É isso que a gente tem que entender, né? Deus determinou todas essas coisas. Foi Deus quem estabeleceu tudo isso. Lembre-se que
Satanás, ele está sujeito à obediência a Deus, assim como todos os demônios. Eles não, de forma nenhuma, ousam enfrentar o Senhor e desobedecê-lo. De jeito nenhum, são loucos, né? É lógico que eles não são servos de Deus, eles fazem coisas terríveis, mas coisas terríveis que Deus permite. Eles não conseguem fazer nada que Deus não permite. Isso é muito claro. Na passagem de Jó, fica muito claro Satanás sujeito aos limites divinos. Então, Deus estabeleceu limites para o anticristo. Mas também Deus estabeleceu que todas essas coisas vão se manifestar um dia. E o anticristo, ele não depende dele para se manifestar. Não é o dia em que o diabo vai querer. É o dia em que o Senhor vai permitir. Enquanto o Senhor não permitir, Satanás pode tentar e querer manifestar o anticristo, que não vai conseguir, né? Então, ele próprio sabe de que todos os tempos eternos, né, e os tempos agora do Cronos foram determinados por Deus. E somente quando Deus permitir é que ele vai se manifestar, estabelecer esse acordo de paz, ser um único governante mundial, a nova ordem mundial que tanta gente prega aí há tanto tempo, de fato vai ser estabelecida com um sistema de governo único em toda a Terra. Note que isso tem sido preparado, irmãos. Está muito, muito preparadinho. Note que com essa pandemia ficou bem claro o quanto a ONU, que é a União das Nações Unidas, o quanto ela influencia, né, na nossa política brasileira. E o quanto ela influenciou em todo o mundo, né? Ditando regras, ditando atitudes que as nações teriam que ter, né? Assim como também a OMS, né? Vamos pensar assim, o sistema que organiza a saúde mundial, como ele também ditou tudo, como ele influenciou, como ele rachou a política brasileira. Note que o presidente do nosso país perdeu força para a OMS, ao ponto que os governadores se tornaram independentes, tomando suas próprias decisões mediante orientações da OMS. Então, não está difícil para se estabelecer um governo único mundial com esses sistemas já estabelecidos. Note que, ao longo da história, alguns papas já pediram esse único governante mundial, um governo único mundial. Vários papas já fizeram isso. Por quê? Porque Roma já teve esse poder no passado. A Igreja Romana já foi o único sistema de governo do mundo por um período, no período do Império Romano. Então, ela já foi esse sistema, ela já teve esse poder em mãos. Por isso que a gente vai ver, vocês vão encontrar vídeo na internet do João Paulo pedindo um único governo mundial, uma nova ordem mundial. Vocês vão encontrar, né, o antigo Papa, João Paulo II. Então, vocês vão ver ele pedindo isso. Por quê? Porque Roma já teve esse poder nas mãos e quer esse poder nas mãos novamente. E o anticristo vai se levantar desse império. Lembre-se que nós lemos lá em Daniel, nós já lemos, que diz com clareza de que o anticristo se levanta desse império, do povo que destruiu o templo e a cidade no ano 70. Né? Daniel profetiza sobre isso, que do povo que destruísse a cidade e o templo, se levantaria esse governante mundial, o anticristo, e ele estabeleceria um tempo de paz com muitos, não com todos. Por quê? Porque 10 serão influentes, alguns vão cair, alguns da União Europeia, do sistema da União Europeia de governo, vão cair alguns chifres, alguns poderosos, sobrando 10 que o anticristo vai fazer um acordo com eles de 7 anos, e esses 7 anos, o anticristo não leva até o fim, ele quebra esse acordo no meio, e com 3 anos e meio, ele começa, então, 3 anos e meio de perseguição implacável contra qualquer religioso, contra qualquer religião, contra tudo aquilo que se chama Deus, né? Esse é o panorama político do período em que nós vamos estudar agora, chamado tribulação. Deixa eu compartilhar a apostila com você, só para te localizar aí, tá bom?
Então, a igreja foi arrebatada, passou pelo tribunal de Cristo e está agora nas bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra as pessoas não são arrebatadas, os incrédulos e os crentes nominais, os falsos crentes, e entram no período que é chamado de tribulação, 7 anos de tribulação. A tribulação é dividida em 2 partes, bem no meio. 3 anos e meio iniciais de falsa paz. O que acontece nesse período, tem as referências bíblicas aqui. E depois 3 anos e meio finais de grande tribulação. Não é mais tribulação, mas grande tribulação, perseguição terrível. E aí também aqui tem referências bíblicas do que acontece nesse período da grande tribulação, ok? E a gente vai começar então a ler as referências bíblicas. E quando termina tudo isso? Quando que termina as bodas e quando que termina aqui a grande tribulação? Termina com o Senhor vindo para a batalha do Armagedon. Por quê? Porque no final da grande tribulação, o anticristo ele reúne seus exércitos e novamente vai tentar dizimar da face da terra os judeus. Faz um cerco lá em Israel. Lembrando que, após o arrebatamento da igreja, as profecias bíblicas se voltam novamente a Israel. Israel como nação. E esse povo, então, é o centro, vamos pensar assim, bíblico, de todo o cenário aqui da tribulação até o momento da batalha do Armagedon. E começa e continua sendo o centro, né, das profecias e de como Deus se volta ao povo, a todo mundo, né? No milênio também, porque o Senhor Jesus vai vir reinar em Israel, em Jerusalém, ok? Então, nós vamos ler agora essas referências aqui, do período de falsa paz, perfeito? Vou compartilhar com você a tela e a gente vai começar a ler e entender aí, ou explicar um pouquinho cada uma dessas referências. Então, Daniel 9, a gente já leu, mas vou ler novamente. Daniel, Ezequiel, Daniel 9. Lembrem-se que Daniel é chamado de mini Apocalipse, né? Daniel 9, 27, diz assim: e ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana. Lembre-se que a gente já falou que 1 semana, cada dia representa 1 ano, né? Nas semanas de Daniel. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício. 3 anos e meio, 3 dias e meio. E a oblação, por que sacrifício e oblação? Porque vai ser levantado o 3º templo, no período inicial da falsa paz, nos 3 anos e meio iniciais aí da tribulação, vai ser levantado o 3º templo, lá exatamente no lugar que foi construído o Templo de Salomão, que hoje tem lá o Domus da Rocha, ou Cúpula Dourada, que é um prédio, um monumento islâmico, então terá que ser tirado de lá, mas hoje tem tecnologia de construção para fazer isso, né, movimentar aquele prédio, e ali vai ser construído o 3º templo e vai voltar à prática da lei, praticar sacrifícios e oblação. E nesse período, infelizmente, muitos judeus vão crer que o anticristo é o Messias, infelizmente, né, o Messias que havia de vir. E pela disseminação das abominações, ele a desolará. Então, ele quebra o pacto, a aliança, de 7 dias, né, de 7 anos, na metade, nos 3 anos e meio, faz cessar os sacrifícios e dissemina abominações até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que após o acordo, ele quebra o acordo na metade da semana, ele faz cessar os sacrifícios. Muita gente diz a Deus, né? Mas assim, apesar dos judeus ali, religiosos judeus, retomarem o judaísmo e tentarem oferecerem sacrifícios a Deus, eles estão negando o Messias verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Então,
Eles estão fazendo algo vazio, algo inútil, e por isso vão acabar até crendo no anticristo. Não consigo dizer a Deus, mas ele interrompe os sacrifícios daquela religião, daquela religiosidade judaica. E aí ele entra no templo, né? Jesus cita isso como quando virem o abominável da desolação, o anticristo dentro do templo, como disse o profeta Daniel, tome cuidado, né? Então fujam. Porque quando ele entra no templo e se proclama Deus, ele começa uma grande perseguição contra tudo aquilo que seja religioso. Tudo aquilo que seja religioso e não seja um ato de adoração a ele. Vamos voltar lá para a leitura bíblica, para a gente ver outra referência. A próxima referência da sua apostila é 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 ao 6. Diz assim: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. Ou seja, Paulo ensinava bastante, viu, irmãos, sobre escatologia. Paulo não era alguém que não ensinava sobre escatologia. Eu já conheci pastores que não ensinam sobre escatologia porque desconhecem, deveriam estudar e ensinar. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente, olha que interessante, ó, perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele ensinava, né, os apóstolos ensinavam com dedicação a escatologia. Porque quando disserem paz e segurança, porque o anticristo estabeleceu o período de paz, de falsa paz, os 3 anos e meio iniciais. Aí ele diz, quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Note que o virá como ladrão aqui de noite, o apóstolo Paulo não está citando, se referindo, né, essa vinda que ele está se referindo, ele está se referindo à vinda que vai anteceder a esse período de repentina destruição. Porque ele diz que virá sobre eles, não sobre os irmãos, sobre vocês. Ele diz com clareza aqui, ó, porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Ele excetua os irmãos que estão ouvindo aqui, ó. Ele chama os irmãos de vós aqui, ó. Então ele não diz sobre vocês. Como dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, note isso, ó, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Note com clareza que, de novo, ele exclui os irmãos do período da destruição, do período da tribulação e dores de parto que viria sobre eles. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite e nem das trevas, porquanto não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o que nos interessa a primeiro momento? Nos interessa entender que a destruição, a perseguição, ou seja, a tribulação, tanto quanto confirma o profeta Daniel e o Senhor Jesus, como também o apóstolo Paulo aqui, ó, tem que haver paz e segurança. Muita gente diz assim, olha, a gente já está na tribulação. Pergunto eu, o mundo está em paz? Estamos todos vivendo um período de segurança? Ou está quebrando o pau lá muitos países árabes? Ou está quebrando o pau Estados Unidos e China? Né? Brasil tem conflitos internos ou a gente está vivendo um período de paz e segurança? Nós não estamos vivendo esse período de paz e segurança ainda, né? Outra referência citada, né, na sua apostila é Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo... Opa, desculpa, pulei aqui. 2 Tessalonicenses, a outra referência citada na verdade. 2 Tessalonicenses 2. Depois é Apocalipse. 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 8, diz assim... Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia
e que o homem do pecado seja revelado, filho da perdição. Quem que é esse homem do pecado que tem que ser revelado, filho da perdição? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas, e agora vós sabeis que o que detém, o detém, para que seja revelado a seu tempo. Então, vamos ler até o 8, né? Daí eu explico isso aqui. Porque o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que o caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca, ou a espada da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, deixa eu explicar aqui. O apóstolo Paulo, nesse texto 2 Tessalonicenses, ele está falando do dia em que o Senhor virá em glória. Que dia é esse? O dia do Armagedon. E nesse dia ele vai destruir o anticristo, né, e lançá-lo no inferno. Ele, o falso profeta. Mas a gente vai ver esses detalhes depois. Então, o apóstolo Paulo diz assim, mas irmãos, ele não vai se revelar antes que venha a apostasia. Tem que vir num período de grande apostasia. E ele tem que se declarar Deus e vai ocupar o lugar do templo e vai se proclamar Deus. E aí ele vai começar uma grande perseguição. Então o Senhor virá e o destruirá com o sopro da sua boca, né? Tem versões que diz com a espada da sua boca, né? Com sua palavra aí, assim que interpreta, assim que entende. Mas o apóstolo Paulo diz que ele não se manifesta porque tem aquele que o detém. A interpretação daquele que o detém, da maioria dos cristãos, é o Espírito Santo de Deus. Mas tome cuidado com o termo bíblico, será tirado, né? Eu gosto de uma tradução que diz que ele vai ser afastado. E ainda que seja tirado, a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra, como alguns argumentam, que beira o absurdo. Por que beira o absurdo? Porque ele é Deus e ele é onipresente. Ele enche todas as coisas. Ele enche toda a terra, todo o universo. Ele é Deus, né? Ele ocupa tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá para tirar ele da terra, como alguns aí interpretam. Olha, irmãos, no período antes de começar a tribulação, o Senhor arrebata a igreja e aí ele retira o Espírito Santo da terra, né? Já vi muita gente dizer isso. Não dá. O termo que o apóstolo Paulo está usando nesse texto, né? Ele está dizendo que o Espírito Santo vai ser tirado ou afastado desse ministério, desse serviço. Que serviço é esse? De conter a manifestação do anticristo. Porque Satanás, ele não sabe o dia em que o Senhor vai permitir isso, né? Então, eu já vi, por exemplo, não que dá para acreditar, a gente tem que se basear somente na Bíblia, né? Mas eu já vi comentários de satanistas, ex-satanistas, gente que se diz ex-satanistas, dizendo que o satanismo prepara, ao longo dos tempos, sempre um homem para ser o anticristo, né? Já ouvi essa história aí. Eu acho uma bobagem essa história, eu acho que por mais que eles preparem, vai se levantar um bom governante aí da União Europeia e não alguém que eles têm treinado no satanismo, pelo menos penso eu. Mas a verdade bíblica é que vai se levantar um grande governante mundial aí, possuído por Satanás, estimulado por Satanás, e ele só vai se levantar quando o Espírito Santo permitir. E quando o Espírito Santo vai permitir? Ele vai permitir quando a igreja for arrebatada. Então, primeiro a igreja tem que ser arrebatada, depois o Espírito Santo, então, permite que o anticristo se manifeste. E aí vai se estabelecer um acordo de paz, um governo mundial, e aí ele vai, então, preparando o cenário
para depois entrar no templo já construído e dizer: eu sou Deus, adorem a mim, prestem culto a mim. Vamos voltar aqui para a leitura bíblica. Depois eu dou espaço para os irmãos perguntarem, tá bom? A leitura bíblica, a próxima citação é Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 13. Versículo 11 ao 15, nós vamos ler. 11 ao 15. Diz assim: e eu contemplei outra besta saindo da terra. Deixa eu explicar isso. Tem duas bestas citadas em Apocalipse. Quais são elas? Uma besta é o anticristo e ele emerge do mar. Ele vem das nações. Esse é o símbolo de mar aí. E tem uma outra besta que sai da terra. E terra, a gente interpreta aí como Israel. Essa outra besta é o falso profeta. Ele vai ensinar o povo de Israel a adorarem a besta, adorarem o anticristo. Então, a missão da segunda besta, essa aqui que o Apocalipse está citando, é ser uma besta religiosa, né? Um falso profeta religioso. É ensinar de que o anticristo, para nós o anticristo, mas para aqueles que ali estão e vão dar crédito e crer nele, é o Messias. É o Messias que havia de vir, que eles não aceitaram até agora o Senhor Jesus como nação. Esse é o Messias verdadeiro. Creiam nele, olha que bênção. Ele veio e colocou a paz no mundo. Ele veio e colocou os governos em ordem. Ele acabou com a guerra. Esse, de fato, é o Messias prometido. Essa vai ser a função dessa outra besta do falso profeta. E ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ele falava como um dragão. Note isso. Ele tinha semelhança de um cordeiro. Ele tinha 2 chifres. Chifres na Bíblia, lembra que a gente estudou, quando nós estudamos tabernáculo, chifre significa poder, força, né? Ele tinha poder, força. E aqui a citação de 2 é porque provavelmente tem 2 pessoas ou 2 coisas que estão dando para ele poder aqui. E ele tinha ele era semelhante a um cordeiro, né? Penso eu que a maneira dele se portar. Porém, ele falava como um dragão. E dragão na Bíblia é símbolo do diabo. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. A primeira besta antes dele é o anticristo. O anticristo se manifesta primeiro. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Ou seja, a Bíblia é categórica em afirmar que a missão dessa segunda besta, do falso profeta, é ensinar a adoração ao anticristo e que ele vai ter êxito. E não só êxito em Israel, mas vai ter êxito em toda a terra, cuja ferida mortal estava curada. Aqui, queridos, a primeira besta, o anticristo, ele é ferido mortalmente. Provavelmente aí no início, antes dele estabelecer o acordo, a falsa paz. Talvez tenha uma guerrazinha aí. Ele é ferido mortalmente, mas ele não morre, ele é curado. Então aqui ele tipifica o Senhor, que foi ferido mortalmente, dando nó na língua, mas foi ressuscitado, né? Aqui tem intérpretes, né? O coronel Eliseu mesmo, né? O falecido, nosso irmão, ele entendia que aqui era uma figura de linguagem para uma simulação do anticristo de morte e ressurreição, de que o anticristo simularia a sua morte e ressuscitação. E ele fez grandes maravilhas, milagres aqui, ao ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha tinha sido ferida pela espada e vivera. Tá vendo aqui? De novo faz uma citação à ferida por espada, né? O anticristo sendo ferido por espada,
e vivendo novamente, ó, né? Então, provavelmente uma citação de uma morte e uma ressuscitação, mas eu acredito que uma falsa morte aí, uma simulação. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E a imagem da besta poderia falar quanto fazer com que todos quanto não a adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então aqui é bem claro de que o falso profeta começa a realizar milagres extraordinários, né? Milagres, né, que chamariam a atenção do mundo todo, fazer descer fogo do céu, matar gente que não adorava a besta, alguns ali, né? Isso ser uma evidência para todo mundo, pedir que fizesse uma imagem de escultura da primeira besta, do anticristo, e essa imagem de escultura ali, por espíritos malignos, ganhar vida e começar a falar e também matar as pessoas que não a adoravam, não cultuavam o anticristo, né? Então, ele começa a fazer sinais mirabolantes, ao ponto que o mundo todo começa a crer no anticristo, né? Quando a Bíblia diz o mundo todo, está dizendo todas as nações do mundo, assim como quando a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo todo, está dizendo que ele morreu por todas as nações, porque a gente vai ver que não é todo mundo, né? Eu lembro de um irmão que disse para mim essa semana, ele disse, quando a Bíblia diz todo, é todo, não é. Se todos crescem na besta, não teria ninguém salvo nesse período. E a Bíblia vai citar pessoas que são salvas pelo próprio Deus para pregar, né? As 144 mil testemunhas, por exemplo, e pessoas que vão ser salvas nesse período, mortas, decapitadas nesse período, e vão estar lá no trono da graça, suas almas, a Bíblia diz em Apocalipse, clamando, até quando, Senhor, até quando, né? Dizendo, até quando o Senhor vai permitir que o anticristo continue dominando a terra e fazendo o que estava fazendo, né? Na perseguição. Essas pessoas que vão morrer salvas e vão morrer durante o período da grande tribulação estavam ali clamando e pedindo para o Senhor derramar os seus juízos, né? Que são derramados sobre toda a terra na segunda metade da tribulação, ou seja, no período da grande tribulação, ok? Então, nós vamos ver também outras referências desse período inicial aí, do período da falsa paz aí, os 3 anos e meio iniciais. Tem outra citação de Daniel 12:1, na sua apostila, né? Daniel 12:1. Que diz assim, e naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. Aqui Miguel é o arcanjo Miguel, tá? Não é Jesus, não como alguns interpretam aqui. E haverá um tempo de tribulação. Note isso, ó, tal qual nunca houve desde que existiu. Desde que existiu o quê? Nação, terra. Nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado, todos que forem encontrados escritos no livro. Ou seja, no final da tribulação, Deus vai permitir com que Miguel, o arcanjo Miguel, que é aqui um anjo citado como o grande príncipe do povo de Israel, né, filhos do teu povo, ele vai se levantar para livrar, ó, será libertado, livrar o povo de Israel do cerco daquele momento de tribulação que tal qual nunca houve desde que existiu nação e tempo, e ele vai livrar o povo de Israel de ser completamente exterminado na segunda metade, no período da grande tribulação. Jeremias 30, também é citado aí. Note, queridos, que não dá para eu ensinar as referências, pelo menos se dá, eu não consigo, sem citar as duas metades meio que simultaneamente, tá bom? O período da falsa paz e o período da grande tribulação, mas estou focando mais na falsa paz. Jeremias 30, versículo 7, diz assim, ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante àquele dia, né? Semelhante a ele. É tempo da aflição de Jacó. Jacó aqui sendo o arquétipo, tipificando aqui o povo de Israel.
mas dela ele será livrado, né? Então, o povo de Israel vai ser livrado também naquele grande dia. Mas a gente vai ver que, infelizmente, né, esse texto de Jeremias pode ser interpretado de duas formas, né? Ou como o dia do arrebatamento e o livramento da igreja, ou como o dia da grande tribulação, né? É grande aquele dia, né? E nenhum outro é semelhante a ele, ou como o dia da tribulação, e o povo de Israel vai ser livrado, porém, depois de grande sofrimento e de muitas mortes. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e cada nação, tribo, língua e povo. A cada nação, tribo, língua e povo. Note que no período da tribulação vai ter pelo menos um anjo, né? E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Então, pelo menos um anjo. Alguns acreditam que serão anjos no plural, mas aqui a gente pode afirmar. Vai ter pelo menos um anjo voando no céu, pregando o evangelho eterno, pregando o evangelho de Deus a todos os habitantes da terra, de cada nação, tribo, língua e povo. Note, queridos, que é estranho, né, pregar o evangelho, né, porque o evangelho significa boas novas, né, para salvação, né, boas novas da salvação pela graça, né, ou boas novas do reino de Deus está sendo estabelecido entre vós, né, evangelho do reino, mas está pregando o evangelho, para quê? Para a salvação mesmo, né, de muitos, né, que vão crer nesse período, e de uma forma extraordinária, que um anjo pregando no período da tribulação. Apocalipse 7 agora, também citado aí na sua apostila. Apocalipse 7, vamos para lá. Apocalipse 7, do 1 ao 4. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós estamos lendo Apocalipse 7, versículo 1. E agora vamos do 2 ao 4. E vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus e as suas testas. Note isso, ó. Deus dizendo para os anjos que não era ainda para ferir a terra, o mar, as árvores, ou seja, a natureza, até que todos os servos do nosso Deus, né, até que todos os homens ali e mulheres fossem selados, né? E selo aqui é o selo do Espírito Santo, símbolo da salvação. Não tem como ter salvação sem que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça, do juízo, e sem que o Espírito Santo regenere, faça nascer de novo. E não há salvação sem a graça de Deus. A salvação é somente pela graça por meio da fé, desde Gênesis até Apocalipse, né? Então, nesse período, ninguém é salvo porque morre, como alguns dizem, né? Salvo como um mártir, porque daí a salvação seria pela morte do martírio, né? Salvação seria pela obra do martírio, e não pela graça por meio da fé, negando as escrituras. Então, aqui está tendo pregação de um anjo, né? Está tendo pregação de pessoas, e aqui Deus está dando tempo para que todos os eleitos, para serem salvos no período da tribulação, fossem selados. E eu vi o número daqueles que foram selados. Note isso, ó. E foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Note, irmãos, que aqui são selados 12 mil, né, na narrativa bíblica, de cada tribo de Israel. Aqui tem uma seita que diz que são eles, né? Não, são judeus, ó. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben foram selados 12 mil. Da tribo de Gade foram selados 12 mil. Da tribo de Azer foram selados 12 mil.
Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. E assim continua. Da tribo de Simeão, de Zebulon, e todos eles são selados até que foram selados, né, 12.000 vezes 12, totalizando 144.000 selados no período da tribulação aí. Qual a função desses irmãos aí? Pregar o evangelho. É claro, são 144.000 salvos aqui de cara, né? E todos eles salvos para a pregação do evangelho. Então, nós temos aqui já, nas leituras que fizemos, 144.000 pessoas pregando o evangelho lá em Israel, um anjo pregando em toda a terra, né? Voando no céu e pregando em toda a terra. Apocalipse 7, nós lemos do 1 ao 4, agora nós vamos ler o versículo 9, e depois versículo 13 e 14. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos com suas túnicas brancas, e palmas em suas mãos. Versículo 13. Vou ler corrido, tá bom? Mais fácil. E gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé e ao redor do trono, e ao redor dos anciãos, e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus, para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de todos eles, e de onde eles vieram? Então, aqui João está vendo 144.000 que foram selados, e agora ele vê uma multidão diante do trono, e anjos, e adorando ao Senhor, e glorificando ao Senhor. E um dos anciãos olha para o João e fala assim: João, quem são esses que estão aqui com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E aí o 14. E ele disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Ó, tem um monte de gente que diz que não vai ter salvo na grande tribulação. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, né? Desculpa falar assim, mas é um fato. E estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Salvação pela graça, por meio do Cordeiro, por meio de Cristo, somente, em todos os tempos, desde Gênesis a Apocalipse, em todas as eras, para a glória dele, por meio da fé somente, e pela graça somente, pela obra do poder regenerador do Espírito Santo somente. Então, a tribulação é um tempo de juízo, sim, mas nessa primeira metade, Deus salva muita gente. Deus salva, elege pessoas e marca pessoas e sela pessoas, 144.000 para pregar para o povo judeu, judeus do seu próprio povo, e estão ali pregando ardentemente. Deus coloca um anjo nos céus para pregar o evangelho, e ele prega para todas as tribos, línguas e nações. E aí, qual é o resultado dessa grande pregação do Senhor? Muitas pessoas sendo salvas, milhares, ao ponto que João vê uma multidão diante do trono do Senhor, e louvando ao Senhor, e glorificando o nome do Senhor, e exaltando o Senhor, e exaltando o Cordeiro de Deus. E aí um ancião olha e fala: e aí? De onde vieram essas pessoas? Quem são estas aqui de vestes alvas, e mais alvas do que a neve, e lavados pelo sangue do Cordeiro? Quem são estas? E aí ele afirma: estas são aquelas que vieram da grande tribulação. Então, irmãos, tem muita gente que diz assim: olha, o Espírito Santo vai ser tirado e não vai haver salvação, querido. Se prepare para o dia do arrebatamento. E geralmente esses camaradas estão pregando salvação por obra no púlpito.
estão pregando de que a preparação das pessoas não é uma obra do Senhor única e exclusiva, né, de que a salvação e o que os preparou para a salvação não é a obra do Senhor, pela graça por meio da fé somente. São pessoas que pregam uma salvação no esforço humano, são pessoas que pregam obras e que botam medo no povo, e são, na minha opinião, ou pessoas que não conhecem a palavra de Deus e estão enganados, ou falsos profetas, negando de que a obra do Senhor é suficiente, plenamente suficiente, para salvar até na grande tribulação por meio da fé somente. Ok, queridos? Então eu quero parar por aqui hoje, temos 10 minutos aí, que quero aproveitar para perguntas, né? Perguntas, porque não dá para a gente ler todas as referências da grande tribulação nessa aula, porque essa aula da grande tribulação vai tomar um bom tempo, porque nós temos aí textos longos para a leitura, perfeito? Então, nós paramos por aqui, a nossa 6ª aula online. Ok? Paramos por aqui, a nossa 6ª aula online. E na aula que vem, nós vamos falar da grande tribulação de forma específica. E esses minutos finais, eu quero abrir para você fazer perguntas sobre aquilo que nós já falamos e te trouxe dúvidas, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Não vou manter a gravação mais um pouco, mais uns minutos. Depende da pergunta que você fizer aí. É até bacana a gente gravar a sua participação, ok? Então, fique à vontade para fazer perguntas agora, por favor. Ninguém tem pergunta? Né? Se ninguém tem pergunta, a aula foi muito boa, então, mas não é o caso. Vai lá, irmão Herles. Amém. No decorrer do ensinamento, eu marquei aqui uma curiosidade a respeito das bodas do Cordeiro. Então, veja bem, se o corpo vai ser transformado em glória, semelhante ao de Cristo ao ser arrebatado, o servir de Cristo será simbólico ou literal na mesa, no céu? Porque ele fala da ceia conosco, de cear conosco lá. Então, ou seja, é simbólico ou literal? Eu não acredito ser simbólico, não tem nada que diz ser simbólico. Lembrando que você está falando com um fundamentalista bíblico, né? Então, não acredito em nada aí simbólico, a não ser que a Bíblia diga que é simbólico. Se a Bíblia não diz que é simbólico, é literal. E o Senhor disse com clareza, né, na sua última ceia, de que não tomaria do fruto da vide até que esse dia se cumprisse, até que a gente se reunisse como igreja junto dele, né, junto do Senhor, para celebrar essa festa maravilhosa. E ali ele vai tomar mesmo do suco de uva, vai nos servir, né, e estaremos juntamente com ele. Eu acredito que é uma grande multidão de pessoas, né, os salvos aí nesse dia. Então, provavelmente vão ter muitas pessoas nesse serviço, o Senhor liderando esse serviço, mas, né, creio piamente num serviço mesmo aí, constrangedor, porque eu vou dizer, Senhor, deixa com que eu ajude aí, pelo menos, né, a distribuir, né, esses pães, né, e a dividir esse vinho aí, porque é constrangedor para a gente ser servido por ele. Mas, queridos, por mais que nos constranja, nós somos servidos por ele o tempo todo. É o Espírito Santo de Deus, né, o Espírito Santo dele, que atua em nós, nos mantendo salvos, nos guiando à obediência, nos levando à santificação. Quando a gente faz alguma obra de fé que glorifica o nome dele, a Bíblia diz que foi ele que quis, porque dele é o querer. E a Bíblia também diz que foi ele que efetuou, porque dele é o efetuar. Então, o Senhor tem nos servido o tempo todo, né? O tempo todo. Nós vivemos e nos movemos pelo poder dele e também a vida eterna que ele nos deu, que nós temos vida em nós mesmos hoje, nós os salvos, né? A vida eterna que ele nos deu, também opera em nós, né? Nós por nós mesmos, segundo a própria Bíblia, ainda que a gente faça as coisas para a glória do nome dele, e ainda vamos receber presentes no tribunal de Cristo, é constrangedor o próprio presente, porque a Bíblia diz, considere, pois, um servo inútil. Se você fizer obras de obediência, né, de fé,
considere-se, pois, um servo inútil, porque não veio de você, foi obra dele. Então, em tudo, nós dependemos dele e do serviço dele. O que soa estranho é quando ele fala a respeito do fruto da vida. E como eu entendi que as bodas do Cordeiro vai ser no céu, esse fruto da vide, ele soa estranho. Estranho, porque... O que soa estranho por mão é em uma festa ter uva lá no céu, é isso? Isso, ele soa estranho. Não, meu querido, né? Fica tranquilo quanto a isso, porque assim, ó, você está preso a coisas muito materiais dessa terra. Lembre-se claramente que tudo que existe o Senhor criou com o poder da sua palavra. Ele não precisou de uva para fazer vinho naquela festa de bodas que ele fez o primeiro milagre registrado na Bíblia. Não precisou de uva para fazer vinho, ele usou água ali, né? Mas também ele não precisaria de água, né? Ele também não precisou de pão. Não dá para os irmãos acreditarem, né, que a partir de alguns pães ele consegue multiplicar pães. Ele fez porque quis. Ele poderia encher todos aqueles cestos de pão e de peixes assados sem ter nenhum peixe. Porque, assim, no encontro do Senhor glorificado com os discípulos à praia, ele não pesca, viu? E quando Pedro vê que é o Senhor e pula na água e vem a nado se encontrar com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor já estava ali preparando e já tinha um peixe assado e mel. Ou seja, ele não pescou, né? Não, eu entendi. E ali estavam as coisas, né? É milagre de Deus, e nesse dia também o suco da vide, né? O fruto da vide aí, o vinho, vai ser mais milagres. Eu acredito numa mesa bem posta e farta e maravilhosa aí nesse dia. Eu entendi, porque é por causa da figura que ele aplica. Eu entendi a passagem do texto, mas por ele aplicar a questão da vide, do suco da uva, parece ser literal. Se a pessoa não prestar atenção, acha que no céu seria assim. Mas eu entendi. Não parece, é literal, irmão. É isso que eu estou afirmando para você. E vai ser assim no céu. Nós vamos tomar o suco da uva ali, o vinho ali, junto com o Senhor, como ele disse. Então é agora que está esclarecido. Porque Opa, meu querido, estou falando desde o começo. Quando eu disse que eu sou um fundamentalista, né, já no começo eu disse por irmão, um fundamentalista, ele acredita que se a Bíblia diz que é mesmo, né, a não ser que a Bíblia diga que aquilo é simbólico, que é uma parábola. Se a Bíblia não disser que é uma parábola, nós, fundamentalistas, acreditamos piamente, está escrito assim, e ele disse, o Senhor, eu não vou tomar mais desse suco aqui, né, que era vinho, na verdade, né, que a gente tem problema aí no meio da igreja evangélica com o álcool, né, mas era vinho. Eu não vou tomar mais desse vinho, né, do fruto da vide, até o dia das bodas. Ou seja, ele está querendo dizer, lá eu vou tomar com vocês de novo, mas eu vou me preservar e esperar esse dia. Eu vou me guardar para esse dia. Esse dia não é especial só para a igreja. É um dia especial para o Senhor também. Apesar de ser o dia em que ele fez tudo para que esse dia aconteça, né, e trabalhou em nós para que esse dia se cumprisse, é especial para ele, é um dia da festa dele. Ele, o noivo, é celebrado nesse dia. Ele vai ser extremamente, né, adorado e celebrado nesse dia. Eu quero abraçá-lo, ainda que a fila seja longa, né, eu tenho toda a eternidade do mundo para esperar essa fila, para abraçá-lo e beijá-lo nesse dia. Muito bom. Amém? Tem mais alguém aí que queria fazer uma pergunta, aproveitar? O irmão Marcelo. Oi, meu irmão. No momento que o irmão fala que sejais santos como santo eu sou, posso fazer uma pergunta aí? A gente está na boda do Cordeiro ou seria aqui ainda? Para ser santo como o Senhor a nossa natureza humana não permite aqui. Não tem como. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, dizendo que a carne, né, que é um resto da natureza adâmica, habita em nossa alma. A irmã fez o módulo corpo, alma e espírito? Sim, eu fiz todos os módulos. Perfeito. Lá, então, ficou claro para a irmã que essa natureza está em nós, né, a carne. E o apóstolo Paulo diz que milita contra o nosso corpo, né, que muitas vezes ele quer fazer o bem e acaba pecando. Então, não tem como ser santo na plenitude aqui.
nós vamos ser santos em plenitude no dia do arrebatamento, porque daí sim, ele glorifica o nosso corpo e nós vamos ter em nós a natureza de Cristo sendo manifesta completamente. João escreve sobre isso, em 1 João 3,2, ele diz assim, já citei esse texto várias vezes para os irmãos, mas é bom que vocês decoram até. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Ele faz a primeira afirmação. Agora, hoje, nós cremos, somos salvos hoje, temos a vida eterna hoje, somos filhos de Deus hoje. Mas aí ele disse, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então tem algo ainda que para se manifestar sobre aquilo que haveremos de ser. Aí ele diz, quando ele se manifestar, quando isso? No dia do arrebatamento, nós o veremos como ele é, e seremos aí semelhantes a ele. Então, nesse dia, no dia do arrebatamento, o ato do arrebatamento, só para a gente poder entender, às vezes a gente entende o arrebatamento como um imã, né? Que chupa a igreja para se encontrar com ele. O arrebatamento nada mais é, a melhor maneira de interpretar o arrebatamento, isso é um ato que acontece no arrebatamento, mas ele nada mais é do que a consumação completa da salvação do crente, da redenção do crente, do resgate do crente. Nesse dia, a regeneração que foi feita em nosso espírito, no dia que nós cremos pelo Espírito Santo, ele fez com que a gente nascesse de novo e deu a nós a vida de Deus, né? A vida eterna foi colocada dentro de nós. Essa regeneração, ela não foi completa em nós. Ela foi completa no Espírito e nos deu a vida eterna. Mas ela não foi completa no nosso corpo. A gente continua envelhecendo e morrendo. Ela vai ser completa e em todos os aspectos também. Ela não foi completa em nossa alma. Por isso que você tem péssimos pensamentos ainda. E eu também. Por isso que às vezes a gente tem vergonha até do que a gente faz ou pensa. Porque a nossa alma ainda não foi glorificada. Nem o nosso corpo. Vai ser nesse dia. Aí, nesse dia, no dia do arrebatamento, nós seremos santos como ele é santo. Por isso que a gente vai poder se encontrar com o Senhor. Né? Tem muita gente que bota o medo, eu já falei bastante sobre esse texto, né? Bota o medo dizendo, se você não for santo como Deus é, você não vai ser arrebatado. Ninguém seria. Né? É uma leitura muito bobinha de alguém que lê esse texto de forma isolada e não lê o resto da Bíblia. Precisa ler o resto da Bíblia para entender com clareza de que nós só seremos santos como ele é santo, ou perfeito como ele é perfeito no dia do arrebatamento, ou seja, pela obra dele e não pelo nosso esforço humano. Eu não estou dizendo que você e eu não devemos batalhar pela santidade. A gente lê um texto de Paulo que ele diz, né, na versão do Almeida, ele diz, eu esmurro a minha carne. Ou seja, ele tem uma dedicação, um esforço enorme para viver uma vida santa. Isso é responsabilidade humana. É minha e sua. Mas Paulo tinha plena convicção de que ele era falível. E ele também diz, graças dou por Jesus Cristo. Ele tinha plena convicção de que ele ia tentar muitas vezes fazer o bem e acabar pecando. Porque ele é falível. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar, que é difícil demais. Mas esse equilíbrio de nos esforçarmos, esmurrarmos a nossa carne, nos dedicarmos à obediência, mas com plena convicção de que só é possível dependendo do Espírito de Deus, que nos capacita, e com plena convicção também de que nós somos falíveis, de que nós também vamos pecar na nossa caminhada, e aceitar isso em nós, aguardando o dia em que o Senhor vai nos resgatar e nos fazer santos como Ele é, e perfeito como Ele é. Tá justo e claro para a irmã? Ficou claro. E esse medo o irmão comentou que alguns pastores, e foi exatamente um pastor que falou isso para mim. Não, eles pregam isso, né, e botam o terror, né? Mas não é maldade às vezes, tá bom? É que eles nunca tomaram um café com você ou comigo, né? E a gente pergunta assim, pastor, o senhor é santo como Deus é santo, perfeito como ele é? Né? É fácil, no café fica fácil. E ele vai ter que responder, se ele falar que sim, você vai falar assim, pastor, mas Deus não peca. E a santidade de Deus é perfeita. Você é mesmo? E ele vai ter que dizer que não. Ele vai dizer, aí você fala para ele, então você também não vai ser arrebatado, vai ficar por aqui. Né? E aí ele vai cair em si e vai começar a estudar um pouco mais para poder meditar sobre isso. Ele vai falar, opa, aquilo que eu ouvi e fico reproduzindo como um papagaio, né, não se confirma no restante da Escritura. Eu caio em contradição com outros textos bíblicos. E aí ele vai entender
que esse tipo de pregação não é viável. É claro que a gente tem que pregar de forma ardente, de que o Senhor, ele corrige os seus filhos e disciplina os seus filhos que vivem vida dissoluta. Se alguém é crente e ainda comete alguns pecados e não está ligando, né? Deus perdoa, irmão. Deus, ele castiga o filho a quem ama, o autor aos Hebreus deixa isso claro. É claro que alguém que vive na prática do pecado não é salvo, já começa por aí, mas aquele que peca com frequência não quer dizer que vive na prática do pecado, mas está pecando com frequência e tratando as coisas de Deus de forma, irmão, eu vivo pela graça, Deus me perdoa, Deus vai corrigir e castigar esse filho, porque ele ama. Outra evidência clara é que se ele atrapalha a pregação do evangelho, a Bíblia é muito clara. Deus diz assim, ai daquele que faz isso. É melhor amarrar uma pedra de moinho, que era a pedra que amassava grãos para fazer farinha, no pescoço e pular num rio. Ou seja, se suicidar. Jesus fala isso com clareza. Então, existe palavra de Deus bem dura sobre a vida daqueles que estão achando que a vida espiritual, a caminhada com Deus, pode ser levada de qualquer jeito, desprezando a responsabilidade humana. Não, Paulo diz, eu esmurro a minha carne, eu me dedico demais para não ser reprovado, ou seja, para eu não pecar naquilo que tenho pregado. Então, tem que ter um equilíbrio na dedicação e na responsabilidade humana e o entendimento claro de que isso é tudo, de que só podemos ser santos como Deus é pela obra dele e não por nós mesmos. Né? Se alguém falar, não, eu vou ser arrebatado e por isso vou me dedicar e vou ser santo como Deus é santo e vou ser arrebatado, aleluia, vai falhar. Né? E se ele for um salvo, ele vai falhar miseravelmente, como Davi falhou miseravelmente, e vai entender que ele precisa depender de Deus e que a salvação é pela graça, e que o arrebatamento é pela graça, e que não dá para, com esforço humano nenhum, conquistar nada da parte de Deus que ele nos concedeu na cruz do Calvário, por sua morte e ressurreição. Alguma outra pergunta aí para a gente encerrar? Irmão Marcelo, paz do Senhor Jesus. Paz, irmão Denis. Meu querido, tem uma dúvida do ensino nossa comunidade, que a pessoa que já morreu, tanto o salvo quanto o não salvo, o corpo dele vai ressuscitar e se unir à alma para o juízo? Não. Para o arrebatamento, irmão, só reforçando aí, né, para ficar claro na mente do irmão, para o arrebatamento só ressuscitam os salvos. É a primeira ressurreição dos mortos. Lembra que a gente leu o texto? Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição dos mortos. Feliz é aquele. Os incrédulos, eles continuam lá na parte baixa do Hades, no lugar de tormento, aguardando a segunda ressurreição dos mortos. A segunda ressurreição é lá no juízo final, depois do milênio. A gente vai ver isso. Então, na primeira ressurreição, os salvos, a sua alma, né, e o seu espírito, que é o fôlego de vida, que foi tirado do corpo dele quando ele morreu, porque o espírito é humano, porém, procede de Deus e é a fagulha divina, para dar vida ao corpo. Tiago diz isso claro. O irmão fez um módulo corpo, alma e espírito? Fez? Então, dá uma revisitada nele lá que está claro. E aí, o corpo é ressurreto dentre os mortos, é glorificado, e o homem se torna uma unidade. Corpo, alma e espírito, completamente santos, completamente perfeito, como perfeito é Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Perfeito? E aí, você, nessa condição, salvo e nessa condição, glorificado, vai se encontrar com o Senhor nos ares e viver assim eternamente. Porém, os incrédulos também ressuscitarão, mas em corpos mortais, não corpos glorificados, perfeitos e santos, e serão condenados por toda a eternidade. Isso quando? Lá no juízo final. A gente está na tribulação ainda. Perfeito, muito obrigado. Viu? Amém? Queridos, agora eu vou encerrar, tá bom? A gente está aqui encerrando, estamos encerrando a aula.